Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário de integração do CAL, fruto de uma ação conjunta da Diretoria de Ensino e Formação e da Comissão de Ética e Disciplina do CAL São Paulo. Estamos no dia de hoje consagrando a parceria que propomos trabalhar em rede com todos os demais CALs da rede CAL Brasil. E qual é o tema que nós vamos estar trabalhando com vocês? Vamos estar discutindo o ensino, a capacitação de docentes, profissionais, formandos, egressos e conselheiros também. Por que será que a gente quer discutir a respeito disso? Porque temos que estar prontos para lidar com a sociedade. O CAL é uma autarquia federal cujo objetivo é a fiscalização do exercício profissional para a sociedade, mas também tem como seu... esqueci o que eu ia falar, né? Tem como seu objetivo fortalecer a figura da arquitetura e do urbanismo perante essa mesma sociedade. Ao longo desses últimos anos em que estamos como conselheiros do CAL São Paulo, temos tomado contato com uma série de processos e nos chamado a atenção a falta de preparo de muitos profissionais. A abertura de processos para apuração de falta ética vem crescendo enormemente, sobretudo junto a profissionais recém-formados. O que será que acontece com a nossa juventude que ela não tem em seu cerne muitas vezes o que é certo e o que é errado? Ela não foi formada para isso? Em que meandros estão escondidos a índole e o caráter dessas pessoas? As famílias estão formando no seu âmago essas pessoas? Esses cidadãos estão sendo preparados e capacitados efetivamente para viverem em sociedade? Essas perguntas e um elenco dessas são possíveis de nós enunciarmos aqui. E para isso nós vamos voltar um pouquinho no tempo, entrar na formação dos nossos egressos para discutir o que o estudante de arquitetura e urbanismo toma contato, quais são as realidades que são apresentadas a ele e quais são as questões que são colocadas a ele para que ele responda. Um profissional bem formado, com certeza, é um cidadão melhor preparado para viver coletivamente. E dentro dessa premissa é que propomos que todos aqui presentes façam parte dessa rede. É uma rede que fará uso de diferentes mídias, diferentes formas de comunicação, para que de uma forma continuada nós possamos discutir e aperfeiçoar a nossa formação. Muito obrigada por terem vindo e mãos à obra. Para o CAL São Paulo, a organização de eventos e seminários como esse, que ligam a questão do ensino, tanto a questão ética como a questão profissional, é fundamental para a existência do Conselho e para o atendimento aos profissionais. A possibilidade de criarmos um fórum que possa discutir aspectos ligados à formação profissional, explicitando as questões que atingem o estudante da formação ética, é imprescindível para que a gente possa instruir e aparelhar, no bom sentido, os nossos profissionais, para que eles tenham a formação necessária para exercer a profissão. Então, acho que a gente poder criar eventos como esse, onde a gente discuta tanto a ética como na parte da manhã, discutimos aspectos ligados à formação e à função do arquiteto e urbanista no contexto atual da sociedade brasileira, só vão contribuir para que a gente possa levar os nossos profissionais e aos futuros colegas um aprimoramento profissional e um maior conhecimento da própria profissão. A responsabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela é bem sintetizada em 3 verbos, né, que temos na orientação da nossa atividade: orientar, disciplinar e fiscalizar. Note que o verbo orientar, na lei, ele é o primeiro. Então, nós temos a obrigação de orientar, recuperar
os arquitetos para questões fundamentais da nossa profissão. E uma delas, que nos é cobrado pela sociedade quando nos entrega a responsabilidade de autorregulamentar a profissão, são os preceitos éticos e disciplinares. Devemos definir com clareza quais são esses limites éticos, disciplinares para a boa prática profissional, e isso nós já fizemos no nosso Código de Ética, e precisamos então divulgar isso, quer dizer, levar desde o estudante ao arquiteto mais antigo, essas são as regras para o bom exercício da profissão, para a boa prática profissional, e a sociedade em geral, a sociedade saber a quem recorrer se em algum momento deparar com um serviço mal feito ou com procedimentos inadequados que possam manchar a reputação da nossa profissão. Então, é responsabilidade do Conselho fiscalizar também. Então, orientar, disciplinar, fiscalizar. E nesse ambiente, essa iniciativa do CAL São Paulo, acompanhando, né, o trabalho do CAL Brasil e dos demais CAUs dos estados e do Distrito Federal, é fundamental. É fundamental. Precisamos conversar com os nossos colegas, precisamos conversar com os que trabalham conosco na construção da cidade, conversar com a sociedade para recuperar o prestígio que a nossa profissão precisa ter, deve ter, para que nós possamos contribuir com os espaços das nossas cidades, com a ocupação do território nacional, com a construção, enfim, do ambiente em que nós vivemos. Bom, a iniciativa do CAL São Paulo é fantástica. Essa discussão sobre ética e ensino é extremamente importante e o envolvimento não somente das comissões de ensino e formação, como também dos cursos, é necessário para que a gente possa melhorar a formação dos nossos profissionais, especialmente dos novos profissionais, e isso é primordial para que a gente possa ter mais qualidade na nossa profissão. Bom, essa conversa é em relação às novas mídias, né? Eu acho uma importância fundamental, principalmente no que se refere à formação e educação. Inclusive, assistindo às palestras que aconteceram, tenho aqui apresentado pelo vice-presidente da SBEA, eu acho que aquele material deve ser divulgado, porque eu acredito que a maioria dos arquitetos não conhece toda a história da própria formação dos nossos cursos e é muito comum uma discussão sobre má qualidade, boa qualidade, quando eu acho que grande parte não tem ideia do desenvolvimento do processo da formação dos cursos de arquitetura no Brasil. Então, eu acho que dentro desse contexto, você trabalhar em divulgar esse processo de como se formaram, de como se transformou os currículos, as diretrizes do Ministério para o conhecimento de todos os arquitetos, eu acho que é fundamental no próprio processo de discussão em cima da própria profissão. Eu acho que o material apresentado, eu acho que ele abrange desde os anos 30 até agora. Eu acho que dá assim uma panorâmica muito boa de todo o processo que nós tivemos em sentido de formação e de ensino. E eu acho fundamental que os arquitetos soubessem como é que se desenvolveu. O cara sai da escola, diz que a escola é boa, a escola é ruim, ou é aquilo, assado. Ele não tem ideia das transformações que aconteceram durante os anos em relação ao desenvolvimento do próprio ensino que ele faz parte. Então, eu acho que é de grande importância o resultado desse seminário em cima dessas conotações de ensino e da que vai acontecer mais tarde a relação da ética também no processo, inclusive, da própria formação do arquiteto. Olha, o nosso Código de Ética, ele reflete o que a lei da criação do CAL prevê.
Quer dizer, a própria lei prevê a existência do Código de Ética. O que é esse Código de Ética? Ele trata, então ele é uma espécie de continuidade da lei. Do que ele trata? Ele trata de assuntos que normalmente, por exemplo, um juiz ou poder judiciário não pode interferir e normalmente chamam peritos para tratar dos assuntos que estão em discussão em relação a eventuais desavenças, não é? Então, mas a principal função desse código não é tratar, não é fazer coerção, é a educação e cultura, quer dizer, para a formação tanto dos estudantes quanto para a formação dos próprios clientes, da população em geral, que tem o direito de exigir o serviço que contrata. Então, os clientes, eu acho, devem ser tão bem informados pelo código quanto os profissionais. Bom, um evento como esse, promovido pelo CAL São Paulo, é primordial por oferecer a oportunidade de debatermos questões relacionadas ao ensino de arquitetura e urbanismo, à ética, ao exercício profissional nesse meio. Todos nós sempre temos muitas queixas, muitas reclamações e temos também muito a oferecer, muitas sugestões. Então, na verdade, quando temos essas oportunidades de reunir um público qualificado, coordenadores de comissão de ensino, coordenadores de curso e todos na maior boa vontade, na maior seriedade, trazendo sua contribuição, sem dúvida, ainda que passo a passo, a gente vai avançando na direção da qualidade do aprimoramento do ensino. Olha, eu acho que essa ação nossa, local, intensa, que tem que ser tomada agora, tem a ver, a explicação dela tem a ver com o vazio ético que nós vivemos durante um longo período em que a legislação nossa estava embutida no CREA. Nós nunca conseguimos fazer um tipo de atitude, de ação específica dos arquitetos em relação aos estudantes de arquitetura. Então, além dos problemas normais do país, da falta de ética geral, quer dizer, nós estamos preocupados com a ação de transformar os estudantes de arquitetura que estão saindo das escolas agora em agentes capazes de interpretar as ações profissionais dentro de um plano ético de conduta. Então, o objetivo maior nosso está sendo esse, nesse momento. Ela é mais ampla quanto se possa fazer, vai ser difícil, mas é absolutamente necessário que a gente comece a ganhar o tempo perdido. É isso que eu queria falar. Bom, eu quero aqui parabenizar esse trabalho do CAL em conjunto com a Diretoria de Educação, no sentido de informar aos arquitetos sobre as posturas que nós devemos tomar enquanto profissionais. O nosso Código de Ética prevê uma série de posturas, né, que devem ser seguidas, além das punições. E eu vejo que uma profissão, ela só se constrói coletivamente. Assim, eu penso que nós temos que construir essa questão da postura ética também coletivamente, divulgar ao máximo possível, tanto nas escolas quanto nas corporações, essa questão ética que permeia todos os profissionais e que tem que ser um fator de muito cuidado e preocupação, tanto para os profissionais mais antigos quanto para aqueles que estão se formando agora, né? A formação, ela tem que ser desde a escola, desde o pré-primário, a formação do caráter de uma pessoa. Mas eu acredito muito que o caráter, ele pode ser moldado, ele pode ser transformado. E aí eu vejo que esse trabalho é importantíssimo nesse sentido, no sentido de formar e de transformar o caráter dos profissionais para que isso tenha um resultado muito positivo com relação à nossa profissão. A utilização das mídias eletrônicas, em especial o ensino à distância, num estado com as dimensões do estado de São Paulo e o número de profissionais de arquitetura e urbanismo que ele congrega, eu entendo que seja de fundamental importância para poder divulgar e
capacitar os nossos profissionais de todas as gerações com relação à nova legislação do exercício profissional de arquitetura e urbanismo. Porque a gente entende que ela é nova à medida que o decreto 12378 de 2010 ainda não fechou os seus 5 anos, né? Agora em dezembro de 2015 ele fechou os seus 5 anos, e todo o trabalho que o Conselho vem desenvolvendo, através das suas resoluções, através das orientações, não só no aspecto de fiscalização do exercício, mas sobretudo da divulgação das boas práticas da arquitetura e do urbanismo, ainda tem muito o que caminhar. E as mídias, elas são uma forma de você atingir na hora que o profissional puder, da forma que ele puder, dentro do seu ateliê, do seu escritório ou da sua casa, levando a ele a informação precisa e no momento que ele dispõe. Sendo que hoje, não só pela dificuldade de locomoção, bem como pelas dificuldades de custos no nosso estado, que tem de uma dimensão continental, eu acho que o Conselho ele deve realmente lançar mão dessas mídias e disponibilizar no seu site para que mais e mais profissionais do nosso estado tenham acesso a essas informações. A iniciativa do CAL de aliar as duas comissões, com a Comissão da Ética e a Comissão de Ensino, ela é muito importante mesmo para orientar os recém-formados na arquitetura e urbanismo. No meu estado, no Acre, a gente tem feito um projeto especial, que se chama Projeto CAL Jovem, que ele visa exatamente essa associação do CAL São Paulo, que é entrar em contato com as academias para orientar os recém-formados e os formandos a questão da ética profissional, que é o mais importante, e a sua orientação na atuação profissional. Essa iniciativa do CAL São Paulo em levantar as questões de ética profissional e ligadas a questões de ensino e formação foi fundamental para a gente levantar alguns pontos que precisam ser melhores trabalhados no nosso conselho, né? Sobretudo quando a gente trata dos alunos que saem para o mercado de trabalho completamente dependente do mercado de trabalho, que muitas vezes deixa de lado questões éticas, sobretudo nesse período que passamos no Brasil, onde a falta de ética tem sido a palavra-chave, né? Tem sido colocado de uma forma muito clara, e a gente precisa resgatar essa ética, principalmente para a nossa profissão. Bom, eu estou achando bem interessante esse seminário, devido à troca de informações entre os CALs, e principalmente para a gente ver os exemplos que o CAL São Paulo tem feito, devido a ser o CAL que tem o maior número de arquitetos. Então ele tem muito a nos ensinar também. É um estado mais antigo também, e eu sou do Mato Grosso, e o Mato Grosso é um estado muito grande, e as faculdades estão espalhadas no estado. Creio também que essa iniciativa dos vídeos com os vários temas abordados vão ser muito importantes, tanto para os professores que dão aula nas faculdades, para o aluno conhecer um pouco mais sobre ética, sobre o que é o CAL, o que o CAL pode fazer por ele. Então, a gente está esperando já ansiosamente por isso. A nossa batalha hoje está pela modificação da sociedade como um todo. Nós estamos falando do país, estamos falando do país que está precisando de uma reconstrução ética e moral, e, por consequência, estamos falando da nossa profissão, que também está precisando de uma revisão ética das suas posturas. O que eu considero como método de fazer há várias possibilidades. Uma delas é conversar rapidamente com a sociedade e fazer com que a sociedade force o arquiteto a se posicionar corretamente. Outra delas
é fazer uma série de debates que podem ser gravados, que podem ser distribuídos para as várias escolas. Hoje, quando eu tenho 72 anos, ou seja, quando eu fiz a escola, o número de arquitetos era muito pequeno, então era muito fácil debater entre os arquitetos. Hoje, com milhares de arquitetos, é impossível debater um a um. E a qualidade do debate deve ser uma qualidade alta. Então, se você vai fazer isso de uma forma muito generalizada, isso abaixa a qualidade. É muito melhor concentrado através de algumas conversas gravadas que possam eventualmente ter algum tipo de interação, algum tipo de relação, do que esperar que cada professor faça isso por sua conta. Bem, no CAU-RJ, a gente tem visitado algumas faculdades de arquitetura, disciplinas de exercício profissional, e lá a gente sente a apreensão e a dificuldade dos estudantes entenderem o papel do conselho, entenderem a questão do código de ética e a relação profissional dos arquitetos pós-formatura. E a diretoria do CAU-RJ, em seu planejamento estratégico, está trabalhando para que haja uma articulação entre as comissões de ensino, exercício profissional e ética na ida a essas escolas, aos cursos de arquitetura, trazendo uma linguagem comum para isso. E esse seminário que ocorreu hoje aqui pelo CAU São Paulo, no edifício histórico do IAB, vem bem nessa linha de procurar fazer esse meio de campo, alinhavar essa conversa para que tanto o exercício quanto a ética na profissão seja levada às escolas da melhor maneira possível. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do CAU São Paulo para participar deste evento, né? É um evento que vai ser direcionado exatamente aos futuros profissionais da arquitetura e do urbanismo, né? Porque trata exatamente do tema ensino, ligado à questão do exercício profissional e da ética, né? A ética, que é um assunto que está bastante em voga, exatamente porque o nosso país passa por uma crise sem precedentes, né? Bem, a produção de todo esse material proveniente dessas discussões, ele é bastante importante e bastante interessante para que a gente possa também divulgar nos estados da federação, né? Uma vez que muitas vezes as universidades, as faculdades não estão muito próximas, né, das capitais. E a divulgação desse material online ou através de vídeos, né, ele é bastante interessante porque ajuda a socializar essas informações. Lá no nosso estado, é um estado pequeno ainda, né, Rio Grande do Norte, nós temos 4 faculdades de arquitetura, aliás 5 das 4. Das 5, 4 são na capital e apenas uma é no interior, né? Então fica a 300 km de distância, então isso vai facilitar nessa comunicação, né, entre o que está sendo produzido a nível de Brasil, né, em termos da arquitetura e do urbanismo. Bem, falar um pouco sobre a relação, né, existente entre a ética e o ensino, e isso, a possibilidade de trabalhar com isso em EAD. Eu vejo que a ética em EAD, enquanto conteúdo teórico, eu vejo que o CAU entrar na instituição via EAD, eu vejo de uma forma muito positiva, porque é a voz do CAU dentro da instituição e tem uma aproximação desse estudante com o CAU a partir desse momento. Eu acho isso uma ideia fantástica. Mas a ética em si, ela tem que ser trabalhada transversalmente. É na vivência, é no dia a dia, é no exemplo em que a gente mostra, né, como realmente se portar eticamente.